Shalom, shalom, que Deus abençoe a todos, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Eu estava aqui refletindo um pouco sobre como as notícias que têm sido divulgadas por todo meio de comunicação acerca do coronavírus, como esse vírus tem assolado as nações, como isso tem afetado a vida das pessoas, não apenas no seu ciclo de amizade, mas no seu contexto familiar, no seu trabalho, enfim, em todos os aspectos. E eu comecei a pensar e analisar como nós nos comportamos diante das más notícias, como nós nos portamos, como nós nos posicionamos diante das más notícias. Alguns, por acreditarem, entram em pânico, outros entram em desespero, outros não sabem o que fazer, outros ficam ansiosos andando de um lado para o outro, outros ficam desesperados e não dormem mais à noite. Mas diante de todo esse cenário que nós temos visto e ouvido, uma palavra do Senhor diz em Provérbios no capítulo 20, e o verso 12, ele diz assim: o olho que vê e o ouvido que ouve, Yahvé os fez. Nós temos visto e nós temos ouvido acerca de todos esses acontecimentos. E isso só me fez pensar como Nínive se comportou diante da pregação de Jonas. E é esse texto que eu quero compartilhar com você nesse momento. Jonas, no capítulo 3, e o verso 3 diz assim: então Jonas se levantou e se dirigiu a Nínive, a grande cidade, conforme a ordem de Yahvé. Nínive era uma grande cidade diante de Deus, de 3 dias de caminhada. E Jonas começou a entrar em Nínive fazendo 1 dia de caminhada e proclamou, dizendo: dentro de 40 dias Nínive será derribada. Então os homens de Nínive creram em Deus e decretaram jejum e se vestiram de cilício, desde o maior até o menor. O verso 10 diz assim: e ao ver Deus suas obras, que se arrependeram de seus maus caminhos, ele apartou deles o ardor de sua ira e não os destruiu. Nínive estava vivendo num cotidiano como todas as nações estão vivendo hoje. Todo mundo vivendo as suas vidas, correndo de um lado para o outro, aquela busca da sociedade por melhoras e etc, 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 que você sabe como funciona, né? Todo mundo buscando o seu bem-estar, buscando seus recursos, tentando de um lado, tentando do outro, vamos comprar isso, vamos conquistar isso, vamos conquistar aquilo, vamos melhorar isso, e todos nós entramos nesse início de ano de 2020 declarando: esse ano vai ser o ano, esse ano vai ser o ano onde eu vou arrebentar. De repente nós somos pegos de surpresa por algo inesperado. Aliás, nós estamos lutando com algo invisível, nós não estamos vendo. Esse vírus entra no organismo da pessoa e ela não sabe como pegou. E ela não sabe como isso aconteceu. É claro, por contato com outras pessoas que têm o vírus, naturalmente isso vai afetar a sua saúde. Mas agora já virou uma pandemia comunitária, uma epidemia comunitária. Quer dizer, isso é transferido de pessoa para pessoa sem saber de onde veio. Mas enfim, quando nós olhamos para Nínive, nós vemos Nínive vivendo do jeito deles, vivendo a vida deles. Primeiro, longe dos princípios de Deus. Segundo, não queriam saber hipótese nenhuma de quem era Deus. Terceiro, era uma nação que pressionou demais Israel, foram muito pesados com Israel, torturaram, fizeram com que os israelitas sofressem. E aí, nós olhamos para esse cenário, nós vemos Jonas. Jonas não aceita pregar para eles simplesmente porque eles foram rebeldes, eles foram pesados no passado, fizeram com que o povo sofresse. E Jonas
não queria transmitir essa mensagem justamente com a preocupação de que eles pudessem, de alguma maneira, se arrepender. A preocupação de Jonas era que eles se lascassem mesmo, né? E que eles fossem atingidos pela ira de Deus sem ser avisados. Mas Deus pega Jonas dentro do ventre do grande peixe. Quando Jonas tenta fugir, é jogado no mar, o peixe vai lá, toda aquela história que nós já sabemos, e ele passa 3 dias, e depois desses 3 dias ele é lançado fora do ventre do peixe, e aí ele entende que Deus, de alguma forma, não vai deixar ele escapar da responsabilidade de trazer uma palavra para Nínive. Então Nínive agora começa a ouvir. Jonas vai e começa um caminho de um dia, era um caminho de 3 dias a cidade, mas Jonas no primeiro dia, vai lá, gente, dentro de 40 dias vocês vão ver que Deus virá com ferro e fogo em cima de vocês, o peso virá, vocês vão sofrer, Deus virá com destruição. E alguém ouve, chega aos ouvidos dos homens de Nínive, e aí chega ao ouvido do rei. Quando chegou esse assunto ao rei, o rei proclama jejum. Nem homem, nem mulher, nem animais, nem touro, nem ovelhas, nada, nem podiam beber água. E eles se rendem, eles se prostram diante do Senhor, eles rasgam seus corações, pedindo pela misericórdia de Deus. E a oração deles é essa, do verso 9, que diz assim, quem sabe se Deus se retrate e tenha misericórdia de nós, e aparte de nós o ardor de sua ira, para que não pereçamos. Queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é o tempo de ficarmos com picuinha, não é o tempo de nós ficarmos com debates teológicos, não é o tempo de nós ficarmos quem sabe mais, quem sabe menos, não é o tempo de nós ficarmos focados quem é mais espiritual, quem é menos. Não é isso, não é esse o foco. O foco é um só: arrependimento. O foco é um só: se prostrar, se render, jejuar, buscar e pedir pela misericórdia de Deus, não apenas pelo Brasil, mas pelas nações. Você que está me ouvindo, você que está me vendo agora, eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a não se rebelar contra as autoridades. Está aí muita gente se rebelando, e deixa eu dizer para você, eu sou pastor, eu sei o quanto é importante fazer culto, mas vigia. Homens de Deus, ministros do evangelho, vigia. Você desobedecer, você pode ser uma autoridade espiritual, mas toda autoridade é constituída por Deus, e nós sabemos disso. E quando nos rebelamos, nós estamos saindo do princípio da obediência. E fora do princípio da obediência, nós não vamos para lugar algum. E se é tempo de nós estarmos dentro de casa, buscando ao Senhor, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, então assim nós vamos fazer. Pare com essa picuinha, vamos fazer culto, mas essa é uma obra do diabo, querendo fechar as igrejas. Para com isso. Isso não é perseguição de igreja, não. Entenda que isso não é uma perseguição de igreja. Perseguição de igreja, querido, é quando tem um decreto que especifica o fechamento da igreja. Nós vamos fazer um decreto aqui no Brasil, todo mundo vai ter que fechar a igreja. Aí sim é uma perseguição. Agora as autoridades estão pedindo para amenizarmos essa questão, para não termos grandes fluxo de pessoas. É isso. Isso não é uma perseguição de igreja. A igreja começou, e a igreja, a base dela se chama família. Volta para casa, fique em casa, abençoado. Fique em casa, vai orar. Você pode fazer um vídeo como eu estou fazendo, você pode falar em vídeo com a sua família, você pode falar em vídeo com seus membros. Seja sábio, meu irmão, em nome de Jesus, e convoca a igreja a ir para o ponto chave da questão de tudo. Nínive estava sofrendo. Nínive era uma nação rebelde, que estava vivendo fora dos padrões de Deus. E nós, como cristãos, o evangelho da forma que estava indo,
talvez não fizesse tanto efeito nas coisas que ainda estão por vir. Você acha que é só esse vírusinho que está aí? Tem coisas ainda para acontecer, irmãos, e nós temos que ser trabalhados nisso. Por isso, que sejamos como Nínive, que nós sejamos como o povo de Nínive. Eles proclamaram jejum, cada um na sua casa, cada um no seu quadrado, e foram orar, jejuar, buscar, vestiram de pano de saco, se renderam, e Deus viu as suas obras. Que Deus possa ver as obras que nós estamos praticando nesse exato momento. Princípio de obediência, segundo, rendição, terceiro, arrependimento, e que nós possamos ter esse quadro de pandemia, epidemia que tem assolado as nações e o Brasil aos pés do Senhor Jesus. Do que adianta nós ficarmos falando, o Brasil não se rende aos pés do Senhor, o Brasil, o povo, isso e aquilo. O que adianta ficar declarando o Brasil é do Senhor Jesus? O Brasil será do Senhor Jesus quando nós realmente entendermos essa questão de nos rendermos diante do Senhor e nós realmente estarmos aos pés de Jesus, aos pés da cruz, estando diante dele. Não é só declarando, não, é vivendo, irmãos. Você que me ouve é vivendo. Não é com a história da carochinha, não. Agora é tempo de viver a palavra, ó. É tempo de acreditar naquilo que nós pregamos. Você ministro, você pastor que está me ouvindo agora, é tempo de nós acreditarmos naquilo que a gente prega. A gente prega obediência e pede para o povo desobedecer e vir para a igreja. Fazemos VUCA. Ei, vai para casa, meu irmão. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar. Deus vai mudar esse quadro. E aí quando nós voltarmos para o templo, nós vamos voltar primeiro com uma mentalidade diferente. Segundo, com uma força revigorada. Terceiro, com alegria no coração de servir a Deus de todo o coração. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ei, eu tenho que dizer para você, eu tenho que ser um Jonas aqui, dizer para você que está me ouvindo agora, meu irmão, minha irmã, cristão, seja de qual credo religioso for, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você pode botar a cruz na parede, você pode botar qualquer coisa na porta da sua casa, se Jesus não for o centro, aquele que você não vê, aquele que você não está vendo, porque nós estamos lutando com algo invisível. E da mesma forma, Jesus você não pode ver nem tocar, mas você pode sentir. Você pode sentir a presença dele. Que a presença do Eterno esteja sobre os nossos lares, mediante ao nosso grande propósito, que é de nos rendermos e reconhecermos que Jesus Cristo é o Senhor. Nínive reconheceu e Deus teve misericórdia dessa nação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia do Brasil. Que Deus te abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Que a paz do Eterno esteja contigo. Deus abençoe e guarde a sua casa, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus e seus filhos.